things for? People, hoje nós iremos retomar os modal verbs. Para quem ainda não assistiu o vídeo sobre os modal verbs, que nós vimos o can, o must e o should, volta um link que ele tá lá, então pode assistir ele também. Mas eu vou retomar aqui as regrinhas principais para ser um modal verb. Então, retomando, lembrem sempre que o modal verb, ele é um verbinho mais independente, ele é na dele, então ele não precisa da ajuda de auxiliares, por exemplo, o to e o do. Sempre que a gente fala to drink, to love, to like, já o modal verb não precisa desse auxílio. Lembre sempre que nós não iremos conjugar diferente na terceira pessoa, igual o verbinho to speak. Quando nós falamos que ela fala, she speaks. Então a gente coloca o Szinho com o auxílio do does, né? Então ele também não precisa conjugar diferente na terceira pessoa. E quando colocamos no past, ele também não muda. Então não colocamos o ed lá no final ou mudamos totalmente o verbinho. Então ele é bem mais independente e também não tem tanta regrinha assim quanto os outros verbinhos. Ok? Então, na aula passada vimos o can, o must e o should. Hoje nós iremos ver o could, would e o may e o might. São bem parecidinhos, então eu vou explicar eles juntos. Ok? Let's get started. Vamos começar. Então, temos o could. Trouxe 3 exemplos do could porque ele pode ser utilizado de várias formas. Então, o could, ele seria mais ou menos uma negativa, um passado do can. Mas não é como uma regra isso, tá? A gente pode considerar, mas não é. Então eu vou passar primeiro o exemplo para vocês entenderem melhor como ele vai funcionar. He could have called her, but he didn't. Então, he could, ele poderia ter ligado para ela, mas ele não ligou. Então, foi alguma coisa, no passado, ele poderia ter feito aquilo, mas ele não fez. Segundo exemplo, como uma question. Então, você poderia fazer alguma coisa para mim. Então, could you help me with the homework? Você poderia me ajudar para homework? Então, você viu que ele não mudou. Eu utilizei no primeiro exemplo ele lá no past. He could call her. He could have called her. Então, no passado. E agora eu estou utilizando para fazer uma question que vai acontecer no futuro. Então, could you help me with the homework? Você poderia me ajudar com a homework? E o outro exemplo é para situações que a gente pode considerar situações não possíveis. Por exemplo, I could sleep for months. Eu poderia dormir por meses. Você está dizendo que você poderia fazer aquilo, mas você não vai fazer, né? Óbvio. Quem que vai dormir por meses? Então, I could sleep for months. Ok? Então, o could seria poderia, mas ele não é só utilizado lá no past. Pode ser utilizado para situações hipotéticas e para fazer question também no futuro, se alguém poderia fazer algo por você. A próxima palavrinha é o would. Would nós utilizamos para situações imagináveis. Por exemplo, pensa naquelas palavrinhas do português. Comeria, faria, iria, falaria. Então, é uma situação que você está imaginando que poderá acontecer. For example, I would love to live in Europe. Eu adoraria viver na Europa. Então, você não está falando que aconteceu aquela ação ou que ela vai acontecer. Você está falando que você adoraria que isso acontecesse. Então, é uma situação imaginável. I would love to live in Europe. E ele sempre vem junto com outro verbinho. Por exemplo, o verbinho to love. Então, I would love. Eu amaria. No próximo exemplo. If I had your number, I would call you. Então, utilizando lá no passado, If I had your number, se eu tivesse o seu número, eu teria te ligado. I would call you. Novamente, vindo com outro verbinho. I would call you. Então, o verbinho to call. Eu te ligaria. Ok? Então, could, would. E agora teremos o may e o might. Vou explicar eles juntos porque eles são bem parecidos, tá? Bem parecidinhos mesmo. Porque os dois expressam a possibilidade de alguma coisa. Então, o may, ele expressa uma possibilidade maior do que o do might. Mas ainda assim, eles falam sobre possibilidades.
ok? Então, por exemplo, utilizando o might, então lembrando que a possibilidade do might é menor do que a do may. Então, it might rain tonight, but the sky is so blue. Então, ele está falando, pode até chover hoje, mas o céu está tão azul. It might rain tonight. Então, pode ser que aquilo aconteça, pode até ser que aquilo que aconteça, mas você não está afirmando nada. Já o may, ele tem uma possibilidade maior. For example, it may rain tonight. There are some clouds gathering. Então, ó, pode chover à noite. Então, a gente não utilizou aquele até, pode até chover à noite. A gente falou, pode chover à noite. Tem algumas nuvens se formando. There are some clouds gathering. Ok? Então, lembrando que may e might são bem parecidos, os dois expressam possibilidades. Já o may, ele expressa uma possibilidade maior de acontecer do que a do might. E o may, ele também pode ser utilizado para pedir uma permissão em casos mais formais. Por exemplo, você quer ligar para o seu chefe. May I call you, sir? Poderia te ligar? Então, você está perguntando de uma forma bem mais formal. Então, geralmente, é utilizado o can, que a gente já aprendeu lá no outro vídeo, que ele expressa uma questão de você ter a permissão de fazer algo ou a habilidade de fazer algo. Já o may, ele também está ali, assim como o can. Ó, poderia trocar. Can I call you? Então, eu posso te ligar? Quer dizer, se a pessoa vai conseguir me atender, né? Can I call you? Só que em uma situação mais formal, então, em uma reunião com o seu chefe, talvez no médico, na escola com seus professores, precisa ser um pouquinho mais formal. May I call you, sir? Poderia te ligar, senhor? Ok? Então, esses foram outros 4 modal verbs, né, que vocês viram. Qualquer dúvida, manda pra teacher. Não hesita, por favor, estou aqui para ajudar vocês. Mesmo que a dúvida seja pequenininha ou grandona, não importa. Ainda é uma dúvida, eu estou aqui para ajudar. Ok? See you guys. Have a nice week.